Bom, professor, eu me chamo Gabriel Davi, e essa é a minha solução da segunda lista do senhor de Fundamentos de Programação, do primeiro semestre de Ciência da Computação de 2024.1, certo? Então vamos lá. Essa aqui é a minha primeira questão, certo? Basicamente ela pede que uma pessoa ao realizar uma compra em um supermercado recebe o número da sorte para concorrer a um prêmio no final do mês. O cálculo no número da sorte é feito da seguinte forma. Caso a compra seja inferior a R$ 500, o número da sorte será igual a 5.000 menos o valor da compra vezes a idade, certo? E caso a compra seja superior a R$ 500, o número da sorte será 50.000 menos o valor da compra mais a idade. Aliás, perdão, vezes a idade. E caso a compra seja igual a 500, o valor da sorte vai ser a idade vezes a idade. E ele aqui pede para que a gente faça um programa em C que receba o valor total de compra e o ano de nascimento e informe ao usuário qual foi seu número da sorte. Então vamos lá. Comecei com a estrutura básica, né, de include standard IO do C. Eu defini uma constante aqui que seria do ano atual usando o define. Ah, essa constante aqui é referente ao que seria considerando que o ano atual seja 2024. E aqui eu começo minha função main, né? Dentro da função main, eu declaro uma variável do tipo float, que seria o valor da compra, e uma variável, aliás, três variáveis do tipo int, que é ano de nascimento, idade e número da sorte. Agora eu vou pedir que o usuário me passe, através de print scanf, que ele me dê o valor de compra e o ano de nascimento dele. A partir desses dados que ele me acaba de me passar, eu calculo a idade, que seria o ano atual menos o ano de nascimento do usuário, certo? E aqui a gente entra no primeiro laço condicional, né? Primeira estrutura condicional, que seria o if. Aqui no if eu uso o if e passo a seguinte condição. Se o valor de compra for menor do que 500, ele vai fazer o seguinte cálculo, que será número da sorte é igual a 5.000 menos o valor de compra vezes a idade, certo? Isso se a compra for menor do que 500, o valor de compra. Agora vamos supor que não seja menor do que R$ 500, então a gente vai passar para a próxima estrutura, né? Próxima condição, que seria o else if. Dentro de else if, aí eu passo o valor de compra for maior do que 500 dessa vez. Com isso a gente vai ter o seguinte cálculo. O número da sorte vai ser igual a 50.000 menos o valor de compra vezes a idade do usuário. E caso não seja nenhuma das duas, temos a estrutura else para que a gente possa fazer o cálculo caso seja igual a R$ 500, né? E nesse caso, o cálculo vai ser da seguinte forma: vai ser o número da sorte vai ser igual a idade vezes a própria idade. É basicamente isso na primeira questão. Então vamos lá, rodar aqui a questão para o senhor dar uma olhada, para provar como é que está funcionando. Né? Vamos supor que eu acabei de gastar aqui, 500 não, você está primeiro abaixo, né? 100 e meu ano de nascimento é 2004. Então vai ficar, o meu número da sorte é esse aqui. Vamos tentar mais uma vez com as outras condições. Vamos supor que eu coloquei aqui 600. Meu ano de nascimento é 2004. Meu número da sorte é este aqui. E vamos supor também que eu vou fazer um igual a 500, né? No caso vai ser 500. Meu ano de nascimento é 2004. E com isso a gente vai ter que meu número da sorte seria esse. Essa primeira questão é basicamente essa, certo? Então vamos lá para a segunda. Aqui, segunda. Bom, na segunda ele passa pra gente, né? Faça um programa em C que receba o valor de salário de uma pessoa e o valor de um financiamento pretendido. Caso o financiamento seja menor ou igual a 5 vezes o salário da pessoa, o programa deverá escrever financiamento concedido. Se não, o programa deverá solicitar o salário do seu cônjuge. E caso o financiamento seja menor ou igual a 5 vezes a soma dos dois salários, o programa deverá escrever financiamento concedido. E caso contrário, escreverá financiamento negado. Independente de conceder ou não o financiamento, o programa deverá escrever depois a frase obrigado por nos consultar. Certo. Começa novamente com a estrutura básica, né, que é a do include e a da função main. E a gente vai fazer o seguinte, dentro da função main eu declarei três variáveis, que seriam salário cônjuge e financiamento. Ambas float, todas as três do tipo float.
Em seguida, através de print scanf, as estruturas, né, eu faço com que o usuário me passe o salário dele e o valor do financiamento. E logo após isso, eu faço uma verificação, né? Eu uso um if para fazer a verificação de que se o financiamento for igual ou menor do que 5 vezes o salário do usuário, esse financiamento dele vai ser concedido. Então tá show. Após isso, a gente já vem direto para um else, porque já que são só duas possibilidades, então a gente já vem para o else. No caso do else, a gente vai ter alguns detalhes a mais, porque ele pede para que, caso a primeira condição seja verdadeira, a gente também passe o salário do cônjuge. Então, nesse caso, dentro de else, eu vou pedir para que ele me passe o salário do cônjuge dessa pessoa. Né? Depois, eu faço uma estrutura de if dentro desse else. Né? Que no caso eu vou fazer a verificação para ver se depois do salário do cônjuge o financiamento ainda vai ser menor ou igual a 5 vezes o salário mais o salário do cônjuge. Entendeu? E se isso for verdade, o financiamento vai ser concedido. Caso isso aqui seja falso, ele vai printar que o financiamento foi negado. Agora, para terminar, eu imprimo uma mensagem, né? Obrigado por consultar. Então vamos lá. Vamos fazer uma suposição aqui. Fazer uns testes, né? Com essa questão. Q2. Perdão, esse digito errado. Okay. Vamos supor que o meu salário seja de R$ 1.000 e que o meu financiamento desejado seja de R$ 5.000. Então, beleza, o financiamento foi concedido. Agora vamos testar de outra forma. Eu recebo R$ 1.000, meu financiamento seria de 10.000. Ele não permitiu diretamente, ele primeiro pede o salário do meu cônjuge. Vamos supor que meu salário do meu cônjuge também é R$ 1.000. Então, parabéns, financiamento concedido e obrigado por nos consultar. Agora, testando mais uma vez, a última possibilidade seria: eu tenho um salário de R$ 1.000, o valor do meu financiamento seria de R$ 20.000 e o valor do salário do meu cônjuge seria R$ 1.000 também. Então, ele me retorna que o financiamento foi negado e obrigado por nos consultar. Basicamente isso, certo? Agora, indo para a terceira questão. A terceira questão diz: em cada apartamento do edifício X, só pode existir no máximo um animal de estimação, um gato, um papagaio ou um cão. Neste edifício, cada apartamento paga R$ 350 de condomínio, mais uma taxa extra. Caso a pessoa possua um animal de estimação, a taxa é cobrada da seguinte forma: R$ 50 se tiver um cachorro, 12 se tiver um papagaio e 30 se tiver um gato. Caso o apartamento não tenha nenhum animal de estimação, tem uma redução de R$ 20 no valor de seu condomínio. Considerando essas informações, desenvolva um programa em C que pergunte o tipo de animal de estimação que o morador possui e, ao final, exiba o valor que este deve pagar de condomínio. Faça um menu de opções para que o morador possa selecionar qual tipo de animal de estimação, por exemplo, gato, tananã, enfim. Basicamente o que eu acabo montando aqui. Vamos lá. Novamente começa com a estrutura básica, né? E indo aqui direto já para a função main. Dentro da função main, eu vou declarar as seguintes variáveis. Uma do tipo inteiro, que vai ser a opção, se referente a esses números aqui que ele vai escolher, a categoria do animal dele. Tipo float, que será o valor do condomínio. E do outro tipo float, que seria o valor total, certo? Aqui eu faço o print F para que ele print scan F, né? Para que ele me retorne qual opção que ele tem, se é um gato, um papagaio, um cão ou nenhum. E aqui eu uso a estrutura do switch case, né? Eu faço isso com opção, considerando a opção. E caso seja um, que seria o gato, o valor do condomínio vai ser o valor total, igual ao valor do condomínio, mais 30, perdão, mais R$ 30. Se for no caso 2, que seria o do papagaio, vai ser o valor total, que é igual ao valor do condomínio, mais R$ 12. No caso 3, seria o do cão, vai ser o valor total igual ao valor do condomínio, mais R$ 50. E caso não seja nenhum, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o valor total, que é igual ao valor do condomínio, menos R$ 20.
E o por default, né, já que talvez o usuário acabe colocando algo errado, então, por default, a gente coloca como valor total igual ao valor do condomínio menos 20, tá? Que a gente considera que ele não teria um cachorro, certo? Aliás, não teria nenhum animal, na verdade. Enfim, vamos voltando lá. Vamos ver como é que ficou essa questão. Q3. Vamos supor primeiramente do gato, como é que ficaria. Com o gato ficamos com 380, certo? Agora vamos tentar com o papagaio. 362 com o papagaio. Com o cão, vamos ver quando é que fica. R$ 400 com o cão. Quando eu escolho nenhum, eu fico com 330. E quando eu coloco algum número que não está aqui, como sei lá, 12, ele me retorna aqui, valor total de condomínio. Vai ser a mesma coisa, porque considera que eu não tenha animal, certo? Basicamente isso. Indo para a próxima questão agora, a gente estava na terceira, acho que é a quarta, né? Isso. Só dar uma olhada aqui direitinho. Isso, na quarta. Opa, aqui. Bom, a quarta pede. Faça um programa em C que leia dois números inteiros A e B. Se os valores forem iguais, o programa deverá somar os dois. Caso contrário, multiplique A por B. No final de qualquer um dos cálculos, deve-se atribuir o resultado para a variável C. Para uma variável C e mostrar seu conteúdo na tela, certo? Então vamos lá. Dentro da função main, né, já declara aqui três tipos de variáveis do tipo inteiro, que seria A, B e C. Eu peço para que, através de print_scanf, o usuário me passe os valores de A e os valores de B que ele deseja. E aqui eu faço uma pequena estrutura de lógica, de uma estrutura condicional, né? Que seria o if e else. No if eu tenho que se os dois números forem iguais, ele vai fazer com que C seja a soma de ambos, né? Então C é igual a A mais B, certo? E eu printo o resultado, claro. E já no else, o que é que eu faço? Já que só tem a opção se eles forem iguais para somar, e qualquer outra coisa diferente disso seja multiplicar, então se ele não passar aqui, ele vai vir para o else, logo vai ser C igual a vezes B, que é a multiplicação de ambos, né? Então vamos lá, vou mostrar essa questãozinha aqui. Ponto barra, aqui 4. Vamos supor que eu vou colocar aqui, só para efeito de teste, 2 e 2. Testar a primeira condição. Ele me retorna 4, está certo. Agora vamos supor que eu tenho 2 e 3. Ele multiplicou ambos, então está correto. Agora indo para a próxima questão, questão de número 5. Bom, a questão de número 5 pede: faça um programa C que leia um número inteiro, informe se ele é divisível por 10, por 5, por 2 ou se não é divisível por nenhum deles. Vamos lá. Novamente aqui na nossa estrutura básica de C, né, na função main, eu defino uma variável chamada A, e ela é do tipo inteiro. Eu vou pedir para que o meu usuário, através de printf, scanf, me passe esse valor de A, me diga quanto que vale isso, e em seguida eu vou fazer uma estrutura condicional, né, do if. Eu tanto uso o if como else if e como else nessa questãozinha, né. Então vamos fazer o seguinte: a primeira verificação que eu vou fazer é que se A, o número é a variável A, pelo módulo, aliás, se A módulos de 10 for igual a zero, ou seja, se A for divisível por 10, não sobrar nada, né? Uma divisão exata, eu vou printar que o número é divisível por 10, por 5 e por 2. Por quê? Porque todo número que seja divisível por 10 é divisível por 5 e por 2 ao mesmo tempo, certo? Agora indo para a próxima condição, seria se o módulo de A por 5 seja igual a zero, ou seja, se a divisão dele por 5 dê resto zero, ou seja, a divisão será válida. Como a gente tem aqui, ó, o número é divisível por 5. Agora, já na próxima condição, eu tenho a mesma coisa dessa de cima, só que agora por 2. Ou seja, se o módulo de A por 2 for igual a zero, o número é divisível por 2. E aqui a última opção é que se um número não é divisível por 10 por 5, se ele não o módulo dele por todos esses números não for zero, ele vai cair nesse, que seria o número não é divisível por nenhum deles.
Então vamos ver aqui como é que funciona essa questão. 5. Vamos supor, vou botar aqui questão de teste mesmo. 20. Certo, 20 é divisível por 10, 5 e 12. Realmente isso está certo. Vamos testar agora por 5, né? Vamos botar aqui 15. Certo, 15 é divisível por 5, tá certo. E vamos testar também por 2. Vamos botar aqui 4. 4 é divisível por 2. E a última opção seria se ele não fosse divisível por nenhum. Como, por exemplo, no caso de um número primo, né? Vamos supor aqui 13. O 13 não é divisível por 10, 5 ou 2. E isso está certo. Indo para a próxima questão. Questão de número 6. Só um momentinho. Perdão, problemas técnicos. Só ver se está gravando. Tá gravando. Voltamos. Sim. Na sexta questão diz: o IMC, Índice de Massa Corporal, é um critério da Organização Mundial de Saúde para dar uma indicação sobre a condição de peso de uma pessoa adulta. Entretanto, não vou me arriscar a falar isso, porque provavelmente eu vou errar. A National Health and Nutrition Examination Survey indica a utilização de um critério diferenciado para homens e mulheres. A fórmula é IMC igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Elabore um programa C que leia o peso e a altura de um adulto e o sexo, M ou F, e mostre sua condição, junto com o IMC calculado, de acordo com os critérios de Yannis. Seconds. Enfim, aqui, novamente, a estrutura básica, né, do C. Aqui, dentro da minha função main, eu declaro as variáveis do tipo float, que seria peso, altura e IMC. E a variável do tipo caractere, né, que seria sexo, que é para o usuário me informar qual o sexo dele. Bom, aqui através de prints e scanfs dessas estruturas, eu vou pedir para que ele me passe o sexo, a altura e o peso. Posteriormente eu vou calcular o IMC dele aqui, que o IMC vai ser igual ao peso dividido pela altura ao quadrado, ou seja, altura vezes altura. E aqui eu tenho uma estrutura de condicional, né? Que vai ser, se o sexo for igual a M maiúsculo ou M minúsculo, como o usuário colocar, então a gente vai entrar nessa estrutura aqui. Dentro dessa estrutura if, eu tenho outra estrutura de if elses. É o se, enfim. Na primeira condição eu tenho que se o MC for menor do que 19.1, ela estará abaixo do peso. Nessa outra condição eu tenho que se o MC for maior igual a 19.1 e o MC for menor ou igual a 25.8, ela está com peso normal. Já a próxima condição, o próximo é o safe, é que o MC for maior do que 25.8 e o IMC for menor ou igual a 27.3, essa pessoa está marginalmente acima do peso, né? Já na outra condição, se o IMC for maior do que 27.3 e o IMC for menor do que 32.3, ela está acima do peso ideal. E se ela estiver provavelmente acima de... Provavelmente não, se ela estiver acima de 32.3, ela já é considerada uma pessoa com obesidade, né? Então, é isso. Agora indo para a próxima estrutura condicional. Agora, para o sexo feminino, porque o IMC é calculado de forma diferente para elas. Então, vamos lá. Bom, o IMC do sexo feminino é igual à questão do cálculo, né? Mas provavelmente vai dar sempre mais alto. Enfim. Mas basicamente é isso aqui. A primeira condição é que se C for menor do que 20.7, essa pessoa está abaixo do peso. Se for maior ou igual a 20.7 e menor ou igual a 26.4, ela está com peso normal. Se ela estiver com ela estiver com mais de 26.4 e o IMC for menor do que menor ou igual a 27.8, ela está marginalmente acima do peso, ou seja, pouca coisa. Se o IMC for maior do que 27.8 e ao mesmo tempo menor do que 30.1, essa pessoa está acima do peso ideal. E caso o IMC seja maior do que 31.1, ela está em condição de obesidade mórbida, né? De obesidade.
Já essa questão, já esse próximo else aqui é para caso o usuário não me passe um sexo válido, né? Então vamos testar essa questãozinha aqui. Questão 6. Meu sexo é masculino, vamos supor. Vamos supor que minha altura é 1,60 e eu peso 60 quilos. Eu estou com peso normal, certo? Então, dá o testar com outros valores. Vamos supor que eu coloquei algo aqui que não seja aceito. Falando sobre o sexo, por exemplo, a letra D. A minha altura vai ser 1,42, sei lá. Meu peso, 50, velho. Ele me retorna que o sexo é inválido e que não vai poder fazer essa operação porque o sexo é inválido, certo? Então, partindo para a próxima já. Questão 7. A questão 7 diz: os funcionários de uma empresa receberam um aumento de salário técnico 50%, gerentes 30% e demais 20%. Escreva um programa em C que receba como entrada o salário atual e a função, e apresente novo salário após o aumento, certo? Então vamos lá. Opa, perdão. Então vamos lá, né? Como é que a gente vai começar aqui? A estrutura básica, né, do C, com a função main, include, enfim. Dentro da função main eu vou declarar uma variável do tipo float, que seria salário, e outra do tipo int, que vai ser cargo. E aqui eu crio, né? Eu peço para que o usuário, através de print scanf, me retorne o valor do salário dele, né? E novamente, print scanf, eu vou pedir também para que ele me retorne o cargo, né? Agora eu vou usar uma estrutura de switch case para analisar como é que vai ficar o salário. No caso 1, que vai ser o técnico, o salário vai ser o próprio salário vezes 1,5, né? Que vai ser o aumento. Em caso seja gerente, o salário vai ser os próprios salários vezes 1,3. Em caso de ser outros, o salário vai se tornar os próprios salários vezes 1,2, que seria o aumento, né? E caso não seja nenhum desses, por algum motivo passo o número errado, a gente tem aqui que o cargo será inválido, certo? Então, vamos lá. Só dar uma olhadinha aqui. Show. Questão 7. Opa. Questão 7. Vamos supor que meu salário seja R$ 1.000 e que meu cargo seja técnico. Então eu passaria, meu salário agora será de R$ 1.500. Agora vamos supor novamente que meu salário seja de R$ 1.000, que eu seja gerente. Meu salário agora será de 1.300. Novamente, vamos supor que seja de 1.000 e que eu, por algum motivo, seja outra área, né? Então meu salário vai ser 1.200. E agora só para fechar esses testes, né? Meu salário vai ser 1.000 e o meu cargo vai ser 5. Só que 5 não existe, né? Então vamos ver o que acontece. Cargo inválido. E é isso, essa é a questão 7, tá? Agora indo para a 8. Bom, a 8 nos diz, né? Um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com um lucro de 45% se o valor de compra for menor que R$ 20. Caso contrário, o lucro será de 30%. Elabore um programa em C que leia o valor de compra do produto e imprima seu valor de venda. Vamos lá. Aqui a gente tem o seguinte. Dentro da função main, eu declaro uma variável que seria float, que é o valor do produto, certo? Aqui eu declaro que eu peço para que o usuário me retorne o valor do produto, né? Print scanf. A partir disso, eu vou analisar. Se o valor do produto for menor do que 20, o valor de venda vai ser o valor do produto vezes 1,45, que vai ser o aumento, né? Caso não seja maior do que 20, seja 20 ou mais do que 20, maior do que 20, então ele vai cair nesse else, que ele vai printar que o valor de venda deverá ser, o valor de venda será igual, que será o valor do produto vezes 1,30, que seria o aumento, né? A porcentagem do aumento. Agora vamos ver isso funcionando. Ponto para aqui 9. Opa,
Questão errada. Q8, perdão. Vamos supor que o valor do produto foi R$10. Então meu valor de venda vai ser de R$14,50. E vamos supor que o meu produto custou R$30. Então meu valor de venda deverá ser de R$39. Certo? E é isso. Agora indo para a nona questão já, né? Certo? A nona questão pede: considerando o sistema de avaliação das médias, colocando a seguir, faça um programa em C que avalie a média de um aluno. O seu conceito correspondente e escrever a mensagem aprovado se o conceito for A, B ou C, e reprovado se o conceito for D ou E. Certo? Novamente, estrutura básica do C. Dentro da função main, eu declaro uma variável do tipo float e uma de caracteres que será o conceito. Eu peço para que o usuário me passe a média dele, né, através de print scanf. E eu faço uma pequena, alguns laços condicionais aqui, né? Que se a média for maior ou igual a 9, o conceito será A. Se a média for igual a 7, aliás, se a média for maior ou igual a 7,5, se a média for maior ou igual a 7,5, o conceito será B. Se a média for maior ou igual a 6, a média será C. Aliás, o conceito será C, perdão. Se a média for maior ou igual a 4.0, o conceito será D. E se não, o conceito será E, certo? E aqui eu faço outra estrutura de repetição para analisar se o conceito vai ser A, B ou C para que seja aprovado. E se não for nem A, nem B, nem C, apenas teremos as opções de D e E, o aluno estará reprovado, certo? Então vamos lá. Questão número 9. Vamos supor que ele está com a média de 7.0. Então ele é aprovado, certo? Vamos supor que ele está com 9. Aprovado. E vamos supor que, sei lá, ele esteja com 2. Reprovado. E é basicamente isso essa questão, certo? Agora na décima. Bom, a décima diz, né? Faça um programa em C que leia o salário de uma pessoa e imprima um desconto do INSS segundo a tabela a seguir. Lá na questão ele dá uma tabela, mas não tem como colocar aqui. Mas enfim, vou tentar explicar aqui pelo código mesmo, tá? Vamos lá, começando da estrutura básica do C, né? Dentro da minha função main, eu declaro a variável do tipo float, que seria salários, a variável salário. Eu faço um print scanf para ler o salário, né, o que o usuário vai me passar para salário, a entrada dele. E aí entrem alguns estruturas de repetição, que vão ser se o salário for menor ou igual a 600, o usuário estará isento do desconto referente ao INSS. Se não, se o salário for maior do que 600 e o salário for menor ou igual a 1.200, o desconto referente ao INSS será de 20%. Então eu faço cálculo aqui que seria salário vezes 0,8, certo? Já nessa próxima possibilidade, se o salário for maior do que 1.200 e se o salário for menor ou igual a 2.000, o desconto referente ao INSS será de 25%. Se não, se nenhuma das condições forem verdadeiras, teremos que o desconto referente ao INSS será de 30% em cima do valor do salário. Então vamos dar uma olhada nisso. Aqui, tchau. Questão número 10. Opa. Barra. Aqui, 10. Opa, cadê a barra? Pronto. Vamos supor que o meu salário seja de 1.000. Então o meu desconto vai ser de 20%, certo? Vamos supor, por exemplo, que eu ganhei apenas R$400. Eu estou isento de desconto de referente ao INSS. Show de bola. Agora vamos supor que eu ganhe 2.400. Minha taxa vai ser de 30%. Meu salário agora vai ser de 1.680. Basicamente é isso, essa questão. Agora indo para a próxima, a 11ª. Estava na 10ª mesmo? Certo. Estava na 10ª, agora a 11ª, perdão. Lá, na 11ª diz: numa loja de eletrodomésticos, as compras têm um preço à vista.
ou acréscimo de 10% para pagamentos, ou em 2 vezes, ou ainda acréscimo de 20% para pagamento em 3 vezes. Desenvolva um programa em C que peça para o usuário entrar com o valor de compra à vista e o número de parcelas desejados, 1, 2 ou 3. Para cancelar, para parcelas acima de 3, considerar pagamentos em 3 vezes e para parcelas inferiores a 1, considerar à vista. Ao final, o programa deverá imprimir o número de parcelas, o valor de cada parcela acima e o valor total a ser pago, certo? Vamos lá. Dentro da minha funçãozinha main, eu declaro algumas variáveis do tipo float, que seria valor de compra, valor total e valor de parcela. E também declaro uma variável do tipo inteiro, que seria um número de parcelas. Aqui, posteriormente, através de print_scanf, eu peço para que o usuário entre com as seguintes variáveis, que seriam o valor de compra e parcela. Através disso, eu vou fazer uma estrutura condicional com if e else. Se a parcela for menor do que 1, a minha parcela vai ser igual a 1. E o valor total vai ser igual ao valor de compra. Se não, se a variável parcelas for igual a 1, o valor total vai ser igual ao valor de compra também, certo? Se as parcelas forem igual a 2, o valor total vai ser igual ao valor de compra multiplicado por 1,10, tá? Seria 10% de juros, né? Vamos supor assim. Se as parcelas forem iguais a 3, teremos que o valor total vai ser igual ao valor da compra vezes 1,20, que seria referente aos 20% de aumento, né? E se não for nenhuma dessas possibilidades, as parcelas serão iguais a 3, sendo o valor total igual ao valor da compra vezes 1,20, que seria o do acréscimo, né? E aqui eu só calculo o valor da parcela, que seria o valor total, dividido pelas parcelas, né? Então vamos lá. Testar esse programinha, que vai ser o número 11. Show. Digite, vamos supor que eu comprei algo por R$100 e que eu vou colocar 0 parcelas. Ele vai me retornar o número de parcelas sendo igual a 1, o valor de cada parcela sendo igual a 100, porque é como se fosse à vista, né? Enfim, está aí. Vamos testar mais uma vez, agora colocando 1. Opa, perdão, coloquei errado. 100. E o número de parcelas vai ser igual a 1, certo? Então ele me retorna certinho. Vamos testar novamente agora com outro número de parcela. 100, aliás, aqui 2. Então meu valor já vai aumentar. O valor de cada parcela será de R$55 e o valor total vai ser de 110, certo? Agora vamos testar com 3 parcelas. 3. Com 3 parcelas, cada parcela vai ficar R$40 e o valor total a ser pago vai ser de 120. E para finalizar, só a última possibilidade, que vai ser de R$100. E que se, por exemplo, digitar o número 6 aqui, ele vai considerar como 3 também e vai aplicar as mesmas regras, né? Então, é isso. Próxima questão. Questão de número 12, se eu não estiver enganado. Isso mesmo. Bom, essa questão de número 12 é bem grandinha, só um minutinho. Perdão, voltando aqui. Na 12ª questão que ele nos pede, né? Faça um programa em C para calcular a conta final de um hóspede de um hotel fictício, considerando que devem ser lidos o tipo de apartamento utilizado, A, B, C ou D. O número de diários utilizados pelos hóspedes é o valor do consumo interno dos hóspedes. E o valor do consumo interno dos hóspedes. Perdão. O valor da diária é determinado pela seguinte tabela. Aqui não tem como colocar a tabela lá que está no enunciado, mas eu já vou mostrar a tabela aqui. Eu fiz aqui mais ou menos ela. Aí, o próximo tópico o valor total das diárias é calculado pela multiplicação do número de diárias utilizados pelo valor da diária. O subtotal é calculado pela soma do valor total das diárias e o valor do consumo interno. O valor da taxa de serviço equivale a 10% do subtotal. O total geral resulta da soma do subtotal com a taxa de serviço. Escreva a conta final contendo o tipo do apartamento, o número de diárias utilizadas, o valor unitário da diária, o valor total das diárias, o valor de consumo interno, o subtotal, o valor da taxa de serviço e o total geral.
muita informação, né? Mas vamos lá, né? Basicamente, aqui dentro da função main, eu declarei as seguintes variáveis, né? Tipo do apartamento, que vai ser uma do tipo char, né? Um texto, né? Algo assim. Aqui a gente tem número de diárias, que vai ser do tipo int, que é do tipo dos inteiros. E do tipo float eu vou ter as variáveis de consumo interno, valor da diária, valor total da diária, subtotal, taxa de serviço e total geral, perdão. E aqui, através de pin scanf, eu peço para que o usuário me dê uma entrada de tipo de apartamento, número de diárias e consumo interno. A partir disso, eu vou fazer alguns cálculos aqui, né? Eu vou usar o switch case para o tipo de apartamento para definir o valor da diária, certo? Então, caso seja A, o valor da diária vai ser 150, caso seja B, vai ser 100, caso seja C, vai ser 75, caso seja D, será 175. Essa aqui é aquela tabelinha que ele fala no enunciado, mas que não tem como colocar aqui, mas é basicamente essa aqui, a tabela, certo? E temos também o valor default, que é para caso o usuário nos informe um tipo de apartamento que não existe. E posteriormente agora eu vou fazer os cálculos, né? Então eu vou fazer aqui valor total das diárias, que é igual ao valor da diária, vezes o número de diárias. O subtotal, que é o valor total das diárias, vezes o consumo interno. A taxa de serviço, que é 10% do subtotal. E o total geral, que é o subtotal mais a taxa de serviço, né? E no fim a gente printa tudo. Então vamos lá testar essa questão. Número 12. Vamos supor que o meu tipo de apartamento é A. Usei 2 diárias e gastei R$ 10 de consumo interno, né? Com isso eu tenho aqui. Tive meu apartamento, o tipo de apartamento que eu aluguei era do tipo A. Número de diárias foram 12. O valor unitário das unidades foi de 150. O valor total das diárias foram R$ 300. O valor do consumo interno foi de R$ 10. O subtotal foi de R$ 310. A taxa de serviço de 10%, né, acabou ficando por R$ 31. E o total geral, que vai ser de R$ 341, certo? Vamos testar agora com algumas outras possibilidades. Perdão. Vamos testar agora com o apartamento do tipo B. O número de diárias vai ser 2 também. E eu vou colocar os mesmos números para ficar equiparado. Novamente, a gente tem aqui que os valores, tudo direitinho, bonitinho. Vamos testar agora também com C. No tipo C. 2, 10. Novamente também tudo bonitinho. E agora a última possibilidade, que seria do tipo D. 2 diárias, R$ 10. Bonitinho. Legal. Também é só mais uma possibilidade. Que seria colocar, por exemplo, o F aqui, que não tem tipo de apartamento F. Ele me retorna que o tipo de apartamento é inválido. E que ele acaba calculando e tudo, né? Ele acaba mostrando algumas informações. Mas principalmente ele mostra que o tipo de apartamento é inválido, certo? Basicamente é isso, certo? Então, tudo bem. Então vamos para a próxima, né? Questão 13. A questão 13 ele diz, né? Sabe-se que a direção de uma determinada escolinha, determinada escolinha, faz a distribuição de seus alunos de acordo com as idades dos mesmos. Dessa forma, os alunos são distribuídos nas seguintes turmas de acordo com a classificação a seguir. Tem a questão lá da classificação por idade, que eu já vou mostrar, mas ele continua, né? Desenvolva um programa em C que lê a idade de uma única criança e informa em qual turma a mesma irá ter aulas. O programa deve se preocupar em responder para o usuário que a escolinha não possui turmas caso a criança tenha menos de 4 anos ou mais de 10. Então vamos lá. Dentro da minha função main, eu crio uma variável tipo inteiro chamada idade. Através de print scanf eu leio essa variável, que seria a idade. O usuário me dá ela, né? Ela é uma entrada. E aqui eu faço um condicional, né? Se a idade for maior ou igual a 4 e a idade for menor ou igual a 5, logo a criança estará na turma A. Se não, se a idade for maior ou igual a 6 e a idade for menor ou igual a 8, a criança estará na turma B. Se não, se a idade for maior do que 9, maior ou igual a 9,
e a idade for menor ou igual a 10, a criança irá para a turma C, certo? E se não for nenhuma dessas, a escolinha não possuirá turmas para a idade formada. Então vamos ver ele funcionando. Aqui, questão 13. Questão 13. Show de bola. A idade da criança, vamos supor que a criança tenha 5 anos. Ela irá para a turma A. Se ela tiver, sei lá, 7, ela irá para a turma B. Se ela tiver 9, ela irá para a turma C. E se ela tiver 11, ela não irá para nenhuma turma, porque não tem nenhuma para a idade da outra. Ou se ela tiver 2 também, dará o mesmo resultado, certo? Basicamente isso. Essa foi a questão 13, agora vamos para a 14. Bom, a 14 é basicamente uma calculadorazinha, né, que você pediu pra gente. Que é, faça um programa em C que lê dois números inteiros e que solicite um usuário qual a operação desejada para realizar entre esses números. Caso o usuário digite o caractere de multiplicação, será realizada a multiplicação, enfim. Vamos lá então. Dentro da função main, eu declaro duas variáveis do tipo inteiro, que seria n1 e n2. Eu declaro uma variável do tipo char, que vai ser as operações, que é para o usuário me passar o tipo de operação que ele quer trabalhar, né? E tem um resultado que é do tipo float, a variável. Aqui com print scanf eu leio as variáveis n1, n2 e operação, que o usuário irá me passar. E usando a operação eu uso a estrutura switch case, certo? Então, caso seja o sinalzinho de mais, né, eu irei somar os números. Caso seja menos, eu irei subtrair os números. Caso seja o sinalzinho de multiplicação, um asterisco, né, eu irei multiplicar ambos os números. E caso seja barra, né, eu irei dividir os números. E caso o usuário não me passe nenhum desses, eu direi que a operação é inválida, né? Então vamos lá. Rodar isso aqui. Vamos lá. Questão 14. Opa, perdão. Questão errada. 14. Vamos supor que eu vou escolher dois números simples, apenas para que a gente possa ver. Primeiramente vamos fazer a soma. Da adição vai ser 4, né? Novamente 2 e 2. E agora eu quero fazer uma subtração entre eles. O resultado será 0. Dessa vez eu irei escolher 2 sobre 2 e 2. E irei multiplicá-los através do asterisco. E o resultado de multiplicação é 4. Está certo? E agora eu irei dividir ambos. E o resultado será 1, certo? Essa 14 é basicamente isso. Agora indo para a última questão. Basicamente é um programa bem simples, que eu tinha falado sobre isso na sala. Que é basicamente para a gente fazer um programa em C que lê um número inteiro entre 1 e 12 e imprime um mês correspondente. Caso seja digitado um valor fora desse intervalo, deverá ser exibido uma mensagem informando que não existe mês com esse número, certo? Então vamos lá, dentro da minha função main eu declaro uma variável do tipo inteiro mês, né, que é o que eu preciso ali. Aí eu uso print scanf para ler qual mês que o usuário quer. E eu uso a estrutura switch case, né, através do mês. Se caso seja 1 vai ser janeiro, caso seja 2 vai ser fevereiro, caso seja 3 vai ser março e assim por diante. Até no caso seja 12 dezembro, né? Além disso, também temos o default, que vai ser um mês inválido, caso o usuário, sei lá, coloque 15. Não existe mês de acordo com o número 15, né? Então vai ser um mês inválido, né? Um número inválido. Então vamos lá testar. Questão 15. Vamos supor que eu coloque 1 janeiro, 2 fevereiro, 3 março, 4 abril e assim por diante. A outra possibilidade que pode acontecer é, por exemplo, o usuário colocar 13. Não existe mês 13, né? Então a gente diz que o mês é inválido. Então acho que é isso, né? Foram todas as questões do senhor. Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado e até a próxima atividade, né? Muito obrigado.